Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas vocês vão assistir essa aula, mas o importante é cumprimentá-los. Meu nome é Saulo Cabral Bourguignon, sou professor do Instituto de Biologia, Departamento de Biologia Celular e Molecular. Também sou assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. E atualmente tenho trabalhado também com biossegurança. A aula de hoje é sobre o gerenciamento de resíduos e suas normas em biossegurança. Existem vários conceitos de biossegurança. Eu vou apresentar dois deles, porque julgo que são interessantes por contemplar diferentes vertentes da biossegurança. Primeiramente, de acordo com o livro de Pedro Teixeira e Silvio Salles, de 2010, que fala sobre uma abordagem multidisciplinar da biossegurança, a biossegurança é um conjunto de procedimentos, ações e técnicas metodológicas, equipamentos e dispositivos capazes de eliminar ou minimizar riscos inerentes a atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviço que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade de vida dos trabalhadores. De acordo com o conceito de biossegurança do Ministério da Saúde, a biossegurança é a condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal, vegetal e o meio ambiente. O nome simplesmente quer dizer biossegurança, a segurança da vida, mas não é somente a segurança do homem, é também dos animais, dos vegetais, de tudo que nos envolve. A biossegurança então está inserida no cotidiano das nossas vidas. Ela está inserida dentro da medicina do trabalho, na pesquisa, no cotidiano dentro de casa, na agricultura, na prestação de serviço, no ensino, no trabalho de campo, no meio ambiente, nas auditorias e inspeções em laboratórios de pesquisa, em laboratórios de ensino, para exemplificar o que acontece quando a gente não respeita as normas de biossegurança dentro do trabalho ou dentro de casa. Eu vou mostrar para vocês alguns acidentes que ocorrem por falta da utilização de equipamento de proteção individual, tecnicamente é denominado de EPI. Quando uma pessoa, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um médico, trabalha, por exemplo, uma sandália aberta, pode acontecer um acidente como este que vocês estão observando, que é uma seringa que, por acidente, caiu da mão de um enfermeiro e ela foi exatamente espetar o pé de uma pessoa. O EPI ele tem que ser utilizado também no trabalho, na construção, nas obras. É necessário colocar óculos de proteção, capacetes, botas, e muitas pessoas desconsideram, acham que nunca o risco vai acontecer com eles. E aqui nessa projeção, nessa imagem, a gente pode observar um prego que furou o olho de um trabalhador por estar trabalhando sem os EPIs, sem o óculos, sem o capacete. Nesta outra imagem, foi um acidente que ocorreu na Universidade Federal de Minas Gerais, dentro de um laboratório de química, onde aconteceu uma explosão que foi provocada pelo motor de uma geladeira que armazenava de forma inapropriada uma grande quantidade de produtos químicos. Então o laboratório ficou completamente queimado. Acidentes com o laboratório têm ocorrido frequentemente. Há pouco tempo, em 2012, na UNB, em Brasília, aconteceu também um acidente com alunos de mestrado que estavam trabalhando com ácido clorídrico e com ácido nítrico e eles ficaram queimados, foram hospitalizados, sofreu um grave acidente por falta de utilizar o procedimento operacional padrão e também a falta de EPI. Esta outra imagem, esse desenho, representa um acidente com uma pessoa que estava no laboratório,
manipulando o reagente químico e, por falta de utilização da máscara, ela acabou se queimando, uma vez que também estava manipulando o reagente, que provocou uma reação que explodiu. Então, às vezes é importante utilizar o EPI e também o EPC. O que é o EPC? É o equipamento de proteção coletiva. Como exemplo, uma capela de exaustão. Existem reagentes químicos que são altamente voláteis ou inflamáveis. Eles precisam ser manipulados fora do ambiente em que estamos. Eles precisam ser manipulados no interior de uma capela para que a substância volátil possa ser sugada pela exaustão do aparelho e assim não comprometer a saúde de quem está manipulando. Neste outro desenho a gente pode observar que houve um acidente devido ao derramamento de uma substância na mão do operador. E por que ele se queimou? Porque ele não estava utilizando luvas. Nessa outra imagem a gente demonstra, é um caso real, de uma queimadura que ocorreu com ácido sulfúrico 94% altamente concentrado devido à falta de utilização de equipamento de proteção individual correto. Não se pode trabalhar no laboratório com bermuda, sem o jaleco ou então de chinelo. Então você está expondo o seu corpo, está correndo um risco de sofrer um acidente e que muitas vezes deixam sequelas. Por isso, é necessário utilizar, conforme o trabalho que você esteja utilizando, capacetes, luvas ou óculos, protetores auriculares, se você tiver um ruído muito intenso no seu local de trabalho, botina, jalecos, luvas, diferentes tipos de máscara para cada situação, para cada tipo de reagente que você esteja manipulando. Ou até sistema completo de calça, jaleco, luva e máscaras. Mas não basta somente usar o EPI. Como vocês podem ver nessa imagem, tem que saber utilizar o EPI. O que adianta este trabalhador estar com esse capacete? Ele não está protegendo nada, é até ridículo, né? Uma situação dessa natureza. Mas isso é mais comum do que a gente imagina. Muitas pessoas que trabalham até dentro de casa, manipulando produtos de limpeza, como cloro, ou então está pintando dentro de casa, então tem um solvente, deixa lá e começa a manipular esse material sem as devidas precauções, podem se intoxicar, pode causar queimaduras na mão, além dos problemas alérgicos. O equipamento de proteção individual, ele é utilizado também nas atividades do lar, no trabalho doméstico. Além da não utilização de EPI ou de EPC, o equipamento de proteção coletivo, um outro grande problema na biossegurança é a falta do gerenciamento adequado de resíduos. Mas o que são resíduos? Resíduos são as partes que sobram de processos derivados das atividades humanas, caso ensino, pesquisa, unidades de saúde, em obras, etc., e animais e de processos produtivos como matéria orgânica, o lixo doméstico, resíduos de saúde, os efluentes industriais e os gases liberados em processos industriais ou por motores. A gente pode fazer uma equivalência de resíduo como sendo um desperdício, porque o resíduo ele não é um rejeito. O resíduo é aquilo que são sobras, né, de atividades humanas. E muitas das vezes nós realizamos trabalhos de forma desorganizada, não programada, que leva à produção excessiva de resíduos que depois não serão mais aproveitados e poderão então causar problemas futuros para a natureza, uma vez que a destinação adequada dos resíduos também envolve etapas complexas e gastos de dinheiro. Conforme as leis da biossegurança,
já desde a Constituição Federal de 1988, todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o poder de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, essa questão de cuidar do meio ambiente é uma obrigação, é um dever de todos, não só um dever individual, mas coletivo, da iniciativa privada e das instituições públicas. E a não destinação adequada desses resíduos podem ter sanções penais e administrativas derivadas dessas condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Isso está na Lei de Crimes Ambientais, na Lei 9.605 de 98, da Constituição Federal. Existem vários tipos de resíduos, eu vou apresentar alguns deles. Resíduos sólidos, existem resíduos de saúde, existem os resíduos perigosos. Não, mas o que é isso tudo? Eu vou apresentar para vocês um pouco das leis, da classificação desses resíduos, né, e como eles devem ser gerenciados até a sua destinação correta. Bem, os resíduos sólidos, já existe uma política nacional, que é uma lei 12.305 de 2010, que mostra que as pessoas físicas ou jurídicas do direito público ou privado são responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração desses resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou gerenciamento de resíduos sólidos. Então, o que é resíduo sólido? Primeiro, a gente tem a obrigação de gerenciar de forma adequada esses resíduos. Antes de falar dos resíduos sólidos, eu tenho que mostrar. Todo mundo está acostumado a falar em lixo. O que é lixo? Qual a diferença de lixo para resíduo? O que é resíduo sólido? O que é resíduo de saúde? O que é resíduo perigoso? Por conceituação, o lixo é qualquer coisa que não é mais desejada pelo seu dono ou que não desperta interesse em outra pessoa. Portanto, o que define a partir de que momento um objeto ou um material vira lixo é o próprio consumidor. Atualmente, uma palavra de melhor aceitação de forma técnica é o rejeito. Então, daqui para frente, a gente não vai falar mais de lixo, vai falar de rejeito. Os rejeitos são classificados, são conceituados como os resíduos sólidos que, depois de esgotada todas as suas possibilidades de tratamento e recuperação, por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, isso é muito importante, não apresentam outra possibilidade que não seja a disposição final ambientalmente adequada. Então, esses rejeitos, eles são classificados em vários tipos. Resíduos sólidos, conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, esses resíduos podem ser classificados em perigosos, que é o de classe 1, o de classe 2, os não perigosos, e também o 2A e o 2B. O de classe 2A é que são não inertes e o classe 2B são os inertes. Então, o objetivo dessa classificação é identificar os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que eles possam ter o manuseio e a destinação adequada. Então, não basta ter só a destinação de forma adequada, tem que ter o manuseio também, porque durante o manuseio pode ocorrer acidentes, pode ocorrer problemas de contaminação, de infecção, de queimaduras, pode existir várias intercorrências. E a destinação final ambientalmente adequada pode ser através da reutilização ou a reciclagem, pode ser através da compostagem, pelo aproveitamento energético,
pelo tratamento físico-químico ou biológico, através de fermentação, a destruição térmica, quando esses resíduos são incinerados, poderão também ir para um aterro sanitário. Aterro é diferente de lixão. O aterro ele é construído de forma correta para não contaminar o meio ambiente, a água, o terreno, ou então a flora, a fauna daquele local. Já o lixão não. O lixão é colocado de forma desorganizada, de forma criminosa, uma vez que eles causam lesões sérias para o meio ambiente. E esses resíduos sólidos, eles são classificados quanto às suas propriedades que conferem periculosidades, perigos. Eles são classificados com a possibilidade de ser inflamável, inflamabilidade, serem corrosivos, ou seja, classificação de corrosividade, reatividade, de serem reativos, toxicidade e patogenicidade. Então, eles podem ser tóxicos ou então pode causar intoxicação e patogênico quando causam doenças, dentre algumas patogênicas ou infecciosas, causadas por micro-organismos. Os resíduos perigosos, que é a primeira classe que eu apresentei lá, são codificados conforme as suas propriedades de periculosidade. Eles são classificados em D001, que o qualifica como inflamável. Eles podem ser classificados dentro do grupo D002, que é quanto à questão de ser corrosivo, resíduos corrosivos. O D003 são reativos, são altamente reativos, que podem reagir com outras substâncias e causar problemas diversos. E o D004, que qualifica o resíduo de acordo com a sua patogenicidade, a possibilidade de causar doenças. E esses códigos, eles vão até D052. Então, existe uma classificação imensa dentro das normas brasileiras, que foram construídas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.